Bom, bom, gente, então hoje nós estamos aqui no capítulo 19 do Capital, livro um, né? Salário por peça. Capítulo 19 é da seção sexta, o salário, que é uma seção muito importante, né? Muito importante para nós entendermos, inclusive, essa dimensão da aparência do sistema, né? Para aqueles que acham que a aparência não é importante na dialética, está aqui o exemplo de que, né, a aparência é a forma de ser da essência. Então, o salário ele é uma categoria da aparência do sistema, porque a todo momento, né, Marx faz referência a essa dimensão da aparência das relações de produção, né, que está, né, que perpassa isso daqui, né? Enfim, então, e é um dos capítulos aonde a questão da ideologia, a ideologia do salário é muito importante, né? É muito importante a ideologia do salário, porque ela oculta, o que ela oculta, né? Ela oculta, inclusive, os fundamentos do sistema, que é a exploração, né? Isso daqui é só um princípio básico para a gente entender por que é que é tão importante essa sessão, né? E nós estamos tratando aqui de uma forma de salário, que é o salário por peça. A gente discutiu aqui o salário por tempo e agora o salário por peça, né? Nós estamos em que parte mesmo? Nós paramos onde, Ezel? A gente parou aqui na. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5. 622, né? Sexto parágrafo, né? Aqui começa com: suponha que a jornada normal de trabalho seja 12 horas. Primeira. Certo. Então, nós vamos começar onde? Suponha isso, ou vamos Isso. começar a forma do salário por peça? Suponha, eu posso fazer um resgate aqui, fazer uns comentários, né, do Então, tudo bem, vamos lá. que a gente introduziu no encontro anterior. É. Então, Mas, deixa eu só Eu vi umas anotações aqui, antes que você. Antes que a gente entre, você lembra que nós chegamos a comentar sobre a tradução? Isso. Forma Logo do modificada início, e forma porque havia uma metamorfoseada, né? forma modificada. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Sobre, quer dizer, essa tradução da Boitempo está forma modificada, certo? Uhum. Forma modificada do salário por tempo. Aliás, em alemão, Verwandelt Form. Verwandelt Form. Quer dizer, como é que a Boitempo traduziu? Forma modificada. Aí eu vou para a tradução da Nova Cultural, é forma metamorfoseada, né? Olha só que interessante, metamorfoseada, não é meramente modificada, é metamorfoseada. E aí a gente lembra do quê? A gente lembra do quê quando se fala em metamorfose? Você lembra do quê, a metamorfose? Borboleta, né? Lembra do Franz Kafka, a metamorfose, o conto que se chama exatamente, né? Que se chama exatamente Der Verwandel, né? E esse verbo em alemão, ele é muito curioso. Olha só o que é que ele significa. Significa reverter em, transformar, transfigurar, converter-se em, metamorfosear-se, transfigurar-se, alterar, mudar, certo? Esse prefixo ver, isso aqui é interessante, hein? Ver, né? Verwandelt, ver, esse prefixo, ele tem uma função. Ele tem uma função, olha só, o prefixo ver, ele tem uma função no sentido
de algo que, vamos dizer, que entra profundamente e provoca uma conversão. É algo que vem de fora para dentro, né? Quando se fala em metamorfosear, se você pega bem essa ideia, você pensou na borboleta, né? Que é essa metamorfose, ela é algo que está no próprio interior do organismo, né? É aquilo que, vamos dizer, tem até uma expressão aqui, eu até, né? Du hast dich in einen wunderschönen Frau verwandelt. Quer dizer, você se transformou em uma linda mulher. Olha só, esse se transformou aqui, ele não é meramente você se modificou em uma linda mulher. Essa transformação, ela tem um sentido, né? Então, essa Tem tradução um da nova sentido, cultural, acho que de um desenvolvimento, né, professor? desenvolvimento, um processo interno, um Uhum. elemento, inclusive, tem vários significados, né? Olha só, a tradução da civilização brasileira já fala em, não fala nem forma modificada, nem forma metamorfoseada, mas fala forma a que se converte. Tradutores, né? A, a edição em espanhol do Capital fala la forma transfigurada. E a edição inglesa da Penguin a converted form, né? A forma convertida. É uma coisa impressionante. Cada tradutor, ele utilizou uma palavra, né, para tentar se aproximar daquilo que, de fato, é aquilo que o Marx está querendo dizer quando ele diz que o salário por peça não é senão uma forma modificada do salário por tempo, né? Uma forma metamorfoseada, né? Quer Metamorfoseado. dizer, agora, essa forma modificada, ela oculta. Quer dizer, quando você bota modificada, se você colocar metamorfoseada, mas no alemão está muito presente essa ideia de mudança e de transformação por dentro, né? Que nós encontramos, por exemplo, em outras palavras em alemão que tem um prefixo ver. Por exemplo, reificação em alemão é Verdinglichung. Ver é o prefixo ding, que é coisa, Lichung, ação, coisificação. Quando você fala Verdinglichung, você está dizendo que a coisificação é um processo interno no sujeito, né? Tem a ver com, por exemplo, um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento interno, né? Não é meramente uma modificação, porque você pode falar em modificação, por exemplo, no sentido até de algo que seja, vamos dizer, é um animal, né? Um animal que se modificou por uma série de razões, sei lá, se modificou por ação do tempo, se modificou por ação de maus tratos, né? Você pode até estar pensando nisso. Você diz, olha, esse animal se modificou, tal. Mas esse sentido que está sendo dado, quer dizer, você só pode estar utilizando essa palavra, né? Esse sentido vervandel, né? Quando se fala, por exemplo, você se transformou em uma linda mulher, quer dizer, isso implica um desenvolvimento interno, um sujeito que fez escolhas, né? Quer dizer, um elemento de uma consciência, né? Ou então um elemento, vamos dizer, de uma alienação, de um estranhamento, como é o caso que nós falamos, Verdinglichung, entendeu? Então, a língua alemã é muito rica. É por isso que eu digo, sempre que vocês lerem autores que são tradução do alemão, se vocês forem no original, em alguns momentos vocês vão verificar que é muito mais rico. Então, o que o Marx está querendo dizer é que o salário por peça
ele já está presente lá no salário por tempo, né? Ele não é meramente uma forma, né, do salário por tempo. É uma forma metamorfoseada, né? É uma Verwandelt-Form, quer dizer, tem esse elemento aí eu diria, né, que o Marx utiliza muito nas suas reflexões, né, essas categorias ontológicas, dialéticas, né, e eu achei muito interessante esse resgate. Cada tradutor tentando encontrar a forma mais aproximada. A melhor tradução do Capital é da Nova Cultural, não é da Boitempo, certo? Uhum. Eu Esse gosto eu digo, bastante também. Eu não sabia que é, tinha essa diversidade de expressões nas diversas outras edições. É curioso isso daí, né? Cada tradutor utilizou uma expressão aí. e aí se você tiver curiosidade de estudar os prefixos em alemão, você vai ver a riqueza dessa língua, porque um prefixo como esse ver, que está presente em várias outras formas aí de conceitos, tal, de palavras, Uhum. ele tem todo esse significado, né, que expressa isso que a gente está falando, né? Quer dizer, Uhum. expressa um desenvolvimento da forma do ser, né? Quer dizer, há de supor que o salário por peça ele é uma forma desenvolvida no sentido interno mesmo da categoria do salário por tempo, né? E se você for verificar, todo o capital é constituído por categorias que se metamorfoseiam, né? Eu falei no caso da forma dinheiro, né? A forma dinheiro ela se metamorfoseia em todo o capital. Basta ver aí na seção 1, né? No capítulo 3, é muito interessante essa. Então, quer dizer, o livro Capital ele poderia se chamar A Metamorfose, mas o fato é que essa metamorfose, essas categorias, só a dialética é capaz de estar apreendendo esse movimento aí, porque essa metamorfose ela se dá no tempo e no espaço, no desenvolvimento histórico, entendeu? Quer dizer, isso aqui não é meramente, quer dizer, pode ser a forma mais desenvolvida, né? Quer dizer, a forma mais desenvolvida se supõe que é a mais metamorfoseada, né? Se nós formos entender, por exemplo, o dinheiro hoje na sociedade capitalista, né? Se a gente for comparar com a forma dinheiro lá na antiguidade, hoje né, é outra coisa, né? Quer dizer, hoje é muito mais complexa, muito mais, inclusive se virtualizou, né? Você não tem mais aquela, né, o metal, né? Hoje você não precisa nem pegar na cédula, né? Faz quanto tempo eu não pego? Eu não pego nem metal, nem cédula. As transações tudo feitas, né? Por transferências virtuais, é uma coisa impressionante, e é o dinheiro, é a forma dinheiro, né? E isso é que é interessante aí. Então, isso é uma forma metamorfoseada, né? Que caracteriza o capital. Por isso, quando eu vi isso aqui no capítulo 19, de forma modificada, eu vou atrás. Eu acho que isso daí, então, e como eu sou um fã do conto A Metamorfose, do Franz Kafka, né? Quando eu vi aqui que era forma metamorfoseada, eu digo, olha só que interessante, porque a metamorfose do Franz Kafka é exatamente isso, é aquele cara que um dia acorda e se vê um inseto monstruoso, né? A metamorfose do... Mas é isso, vamos lá, depois desses prolegômenos aí, vamos lá para a nossa leitura, você ficou de fazer aí um resgate para a gente começar a ler. Vou fazer um rápido resgate. É interessante que ainda nesse primeiro parágrafo, né, ele já apresenta a essência da forma, né? Porque ele fala que o salário por peça, né, é essa forma metamorfoseada do salário por tempo, ou seja, é uma forma metamorfoseada do valor ou do preço da força de trabalho. Esse é o conteúdo essencial da forma salário, né? E aí o Marx ele faz o comentário, né, que no salário por... Aí ele vai para a aparência, no próximo parágrafo aqui, ele coloca que no salário por peça temos a impressão, à primeira vista, de que o valor de uso vendido pelo trabalhador
não é função de sua força de trabalho, trabalho vivo, mas trabalho já objetivado no produto. Então, aqui é uma situação onde, é uma condição onde a aparência, né, ela aponta para a negação da essência, né? Ela falsamente, né, ela coloca essa negação da essência, porque o conteúdo essencial ele se reproduz em diversas formas, né? Dessa forma salário. Mas a mistificação, né, professor, é que o salário por peça é como se o trabalhador ele estivesse recebendo pelo produto. Ele não está recebendo pela força de trabalho, né? Isso é a maior enganação. Exato. Porque se o trabalhador ele é pago pelo produto, se ele se apropria do valor integral do que ele produz, não há produção capitalista. Então, é como se isso daqui não fosse trabalho nem assalariado, né? O cara nem produção capitalista, nem trabalho assalariado. Você viu o tamanho da mistificação que essa forma de pagamento da força de trabalho, né? Ela coloca para o senso comum, né? Ele, inclusive, é o seguinte: isso é muito atual hoje, né? No mundo salarial, né? Esse domínio do salário por peça, porque ele oculta, inclusive, essa condição, né, de produtor, da capacidade de produção do produtor, certo? Da força de trabalho, certo? Do trabalho vivo, né? Quer dizer, o que você tem é o quê? Você tem apenas o produto, né? Que é o trabalho objetivado, né? Isso. É no produto, né? Assim, ó, da mesma forma que na relação salarial, onde o pagamento da força de trabalho se dá na quantificação do tempo, né, na quantificação da jornada de trabalho, né, o salário por peça ele também é uma fração da jornada de trabalho. Ele é uma fração do valor do produto. Não é o valor do produto, é uma fração, representa uma fração desse valor do produto que é apropriado, né, pelo trabalhador. Né? E no fundo é o mesmo conteúdo, né? Você tem uma mediação de forma de pagamento diferenciada. É isso que o Marx vai desenvolver aqui, e já vamos retomar aqui a leitura, onde a gente parou. O Marx coloca aqui, né? Suponha que a jornada normal de trabalho seja de 12 horas, das quais 6 sejam pagas e 6 não pagas. Que seu produto de valor seja de 6 shillings, de modo que o produto de 1 hora de trabalho seja, portanto, de 6 pence. Suponha ainda que a experiência demonstre que um trabalhador trabalhando com um grau médio de intensidade e habilidade e empregando apenas o tempo de trabalho socialmente necessário na produção de um artigo, forneça 24 peças em 12 horas, sejam elas partes discretas ou mensuráveis de um produto contínuo. Assim, o valor dessas 24 peças, descontada a parte do capital nelas contida, é de 6 shillings, sendo 3 pence o valor da peça singular. O trabalhador recebe 1,5 penny por peça e ganha, portanto, 3 shillings em 12 horas. Assim, como no caso do salário por tempo, é indiferente supor que o trabalhador trabalhe 6 horas para si mesmo e 6 horas para o capitalista. O que, em cada hora, ele trabalha metade para si mesmo e metade para o capitalista. Aqui também é indiferente dizer que, de cada peça singular, metade está paga e metade não paga, ou que o preço de 12 peças repõe apenas o valor da força de trabalho, enquanto nas outras 12 peças se incorpora o mais valor. Certo, interessante aqui, né? Agora, para a gente comentar esse parágrafo, eu pediria que você lesse esse próximo parágrafo, porque aí eu acho que a gente vai conseguir fazer um comentário mais interessante aí. Olha a indignação do Marx aí no começo, vai lá. A forma do salário por peça é tão irracional quanto a do salário por tempo. Enquanto, por exemplo, 2 peças de mercadorias
depois de descontado o valor dos meios de produção nelas consumidas, valem 6 pence como produto de 1 hora de trabalho, o trabalhador recebe por elas um preço de 3 pence. Na realidade, o salário por peça não expressa diretamente nenhuma relação de valor. Não se trata de medir o valor da peça pelo tempo de trabalho nela incorporado, mas ao contrário, de medir o trabalho gasto pelo trabalhador pelo número de peças por ele produzido. No salário por tempo, o trabalho se mede por sua duração imediata. No salário por peça, pela quantidade de produtos em que o trabalho se condensa durante um tempo determinado. O preço do próprio tempo de trabalho é, por fim, determinado pela equação valor do trabalho de um dia igual a valor diário da força de trabalho. O salário por peça, portanto, não é mais do que uma forma modificada do salário por tempo. Exato, que interessante. Agora, o que é que você entendeu quando ele falou que a forma do salário por peça é tão irracional quanto a do salário por tempo? O que é que ele quis dizer com irracional nesse caso? Eu fiquei na dúvida aqui, qual que é o sentido dessa expressão que ele utilizou? Ele quando ele está nessa seção salário, se você for verificar, se você for marcar assim, né, quer dizer, eu diria que é uma das sessões onde o Max mais ficou puto escrevendo, entendeu? Ele deve ter tomado muito vinho aqui para poder estar aguentando escrever sobre isso, porque o salário é assim, é aquela dimensão da ocultação, entendeu? Tanto que só nesse capítulo 19 você viu que é que ele falou daquele John Watts, né? Uhum. Ele falando aqui de que, olha só, isso que o John Watts falou, que ele diz que é uma verdadeira cloaca de todas as trivialidades apologéticas há muito apodrecidas. Quer dizer, quando o John Watts, né? O John Watts, ele ia nessa linha, né? De que os trabalhadores por peça são, de fato, seus próprios patrões, mesmo trabalhando com o capital do empregador. Parece os motoristas da Uber, né? Isso aqui eu acho que os motoristas da Uber, o John Watts, ele sem querer, ele está falando aqui dos motoristas da Uber. Olha só, os trabalhadores por peça são, de fato, seus próprios patrões, mesmo trabalhando com o aplicativo do empregador. Então, é o seguinte, ele diz que isso é uma verdadeira cloaca. Essa palavra cloaca quer dizer fossa, né? Fossa sanitária, né? Para onde vai as merdas, né? De todas as trivialidades apologéticas há muito apodrecidas. Porque o que é que... Então, esse é o sentido do irracional. O irracional é aquilo que oculta, né, todas as merdas do sistema, né? E ele próprio, né, é uma merda, né? Faz parte assim dessa cloaca do capital, entendeu? E que de um certo modo se expõe, porque você cria uma apologética, né? Quando você diz que isso que o John Watts falou, certo? Isso aqui o John Watts falou, olha, que John Watts ele era quem era John Watts? John Watts ele era um ideólogo, um trabalhador, um operário, né, artesão da indústria londrina, que estava fazendo a defesa desse sistema do salário por peça, né, dos trabalhadores por peça, né, porque era uma forma, né, de um certo modo, que ele diz, reunir o artesão e o capitalista, porque, quer dizer, e o Marx achava isso um absurdo, é uma coisa irracional, porque esse irracional é isso, é aquilo que oculta, é aquilo que deforma, que inverte, que tergiversa, né, que faz apologética de um sistema que não merece ser
ser defendido. Essa é a posição do Marx. O Marx ele era muito indignado com aqueles que defendiam o capitalismo, né? Diferentemente de hoje, em alguns setores da esquerda, a maioria de uma esquerda que acha que é esquerda, né? Porque defende o capitalismo, acha que ele pode ser humanizado, né? Quer dizer, quando na verdade isso é uma trivialidade apologética apodrecida. Por que apodrecida? Porque o capitalismo já mostrou que isso não existe, né? E esse é o sentido do irracional. E o salário por peça, ele é uma forma modificada, mas o Marx poderia dizer uma forma desenvolvida, né, do salário por tempo, mas com essa carga, a carga ideológica muito maior, porque o salário é uma categoria ideológica e a carga ideológica do salário por peça ela é muito maior do que o salário por tempo, pelo menos que eu entendi aqui, né? O que você falou aqui, inclusive, para mostrar essa diferença entre o que você tem no salário por peça e o que você tem no salário por tempo, com respeito aí ao, ao, ao a força de trabalho, ao preço né, ao trabalho, enfim, né? E a ilusão que o salário por peça cria. Olha que interessante. Nós não podemos subestimar isso, a ilusão, né? Sim. A ilusão. O né? Whats, Porque, o Whats né? é um bom exemplo dessa ilusão, né? Porque, no fundo, essa ilusão, ela aponta para a situação, né, para a possibilidade de que o salário por peça não é salário, de que essa forma de pagamento não é assalariamento. O trabalhador por peça ele é patrão de si próprio, né? Não há salário, né? Não há relação salarial. É uma grande mistificação nesse sentido, né, professor? Porque o Marx, no salário por tempo, ele já mostra que é uma forma que oculta a exploração. E essa forma de pagamento da força de trabalho, agora, o salário por peça, ele oculta o próprio salário. É como se ele ocultasse a própria relação salarial. É uma dupla mistificação. É uma camada mais profunda, né? Porque ocultar também um salário por tempo oculta, mas é uma camada mais profunda e que, inclusive, tem esse risco. Porque pior do que ocultar, veja bem, pior do que ocultar é você ocultar e iludir, certo? Porque existe aí uma requisição da subjetividade, né? Uma captura da subjetividade, a gente pode dizer assim, certo? Se você for pensar assim, a captura da subjetividade, ela é operada por essas formas materiais, essas formas metamorfoseadas, certo? Essas formas de pagamento, forma de... inclusive que você tem hoje na gestão toyotista, né? As formas organizacionais, né? Isso tudo são formas materiais, mas são formas metamorfoseadas, né? Da forma salarial, né? A forma salarial que tem no salário por tempo, né, o seu fundamento, porque quando você fala em salário por tempo, né, esse segundo parágrafo aqui do capítulo 19, ele é fundamental, porque ele diz aqui, olha a diferença entre o por tempo e o por peça, né? E onde é que está a ilusão? Porque o salário por peça, ele coloca a questão da capacidade de produção do produtor, né? Quer dizer, todos nós queremos, principalmente o trabalhador artesanal, né? Mas o trabalhador mais qualificado, para ele é muito caro esse orgulho de produtor, né? De ser produtor, de ter a capacidade de produção, certo? Isso daí é muito forte. Então, isso oculta, né? Oculta a forma salarial, como você falou, até eles esquecem que são assalariados, né? Eles esquecem que são assalariados e faz com que essa frase do Otis ela seja muito, né? Muito, né? Diz aqui, mesmo ele vai dizer aqui, olha só,
isso é muito interessante, a coisa do artesão cooperativista, né? Olha só, isso aqui, esse rodapé, a gente já leu, mas eu fico espantado aqui com a atualidade quando diz, no futuro não muito distante, promete reunir o artesão e o capitalista em sua própria pessoa. E outra coisa, viu? Reunir o artesão e o capitalista. Ele não está dizendo que o artesão vai se tornar capitalista. Ele está dizendo que os trabalhadores por peça, eles são seus próprios patrões, mesmo trabalhando com o capital do empregador. Quer dizer, a coisa é mais séria, porque se você tem uma cooperativa, aí você tem ali o trabalhador, ele é dono dos meios de produção ali, né? Ele é dono do capital ali, né? Mas aqui ele está dizendo o seguinte: você trabalha com o capital do empregador, você tem um capitalista, mas os trabalhadores por peça, eles vão, na medida em que eles são seus próprios patrões, ele vai reunir na pessoa, né, o artesão e o capitalista. E o John Watts, ele é o precursor daquilo que nós temos hoje com essas plataformas, certo? Essa ideologia né, que nós temos hoje aí nessas empresas, né? Capitalismo de plataforma. Isso é muito interessante, isso. E, então, o salário por peça, ele, só nesse parágrafo que você leu, eu queria só ler esse período, que eu acho que é bem sintético, diz: no salário por tempo, o trabalho se mede por sua duração imediata. No salário por peça, pela quantidade de produtos em que o trabalho se condensa durante um tempo determinado, né? Quer dizer, pela quantidade de corridas que você fez naquele dia, pensando aqui no motorista da Uber, né? Uhum. Quer dizer, você não pensa na duração. E assim, há no tempo de trabalho. Há uma individualização do pagamento do salário, né? Coisa que no salário por jornada assim, você não individualiza pelo resultado, né? O trabalho ali, o resultado depende do coletivo, de fato. No salário por peça também, mas o pagamento do salário, ele é individualizado pelo resultado. Ele é individualizado. Né? Mas aí é que entra a questão da capacidade de produção do produtor, certo? No salário por peça, e esse é um movimento ideológico, ele requisita a capacidade de produção do produtor. Então, é aquele trabalhador que é capaz de produzir, né, uma maior quantidade de produtos, certo? Isso reflete uma dimensão, eu acho que até relacionado à mais-valia relativa, né, que se refere à intensidade do trabalho, né? Esse estímulo de intensificação da intensidade do trabalho que o salário por peça promove, né? Isso eu entendo que isso tem efeitos no processo de produção da mais-valia relativa também. Exato. Essa questão do tempo, da duração imediata, do tempo de trabalho, né? Que isso daí é interessante, até para você que está pesquisando aí sobre os motoristas de Uber, você falou uma coisa interessante, a individualização, né, do pagamento, né, e se entendendo aqui que cada corrida é como se fosse um produto, né, né, nós podemos dizer assim, né, em que o trabalho se condensa durante um tempo determinado, mas o que se coloca de imediato não é o tempo, mas é o produto. E aí você falou na mais-valia relativa, mas aí entendendo também a questão da mais-valia absoluta, né? Porque na mais-valia absoluta, você alonga a jornada, né? Você alonga a jornada.
como uma forma de ser extraído mais valor, né? É pelo alongamento da jornada, quer dizer, na mais-valia absoluta, o que está posto ali como aquele chicote, né? É a extensão do tempo de trabalho, né? Não é o quanto você produz, é o tempo que você está produzindo ali. Agora, nessas formas, no caso do salário por peça, isso é que é interessante, você muda essa relação, né? Mas o Marx ele vai estar prosseguindo, falando agora nas Mas peculiaridades. o senhor comentou do mais valor absoluto, né? Essa é uma outra dimensão que eu identifico, né, no salário por peça, que há um prolongamento, um estímulo ao prolongamento também, é uma coisa que o Marx vai colocar, né? E até pela condição de contrato dessa forma salarial, dessa forma de pagamento da força de trabalho, que não é um salário regulamentado, não tem direito trabalhista, não tem limite de jornada. Então, o trabalhador, né, ele é estimulado, né, a produzir mais, até para garantir o seu sustento, né? E porque o seu salário depende agora do seu resultado. Então, ele é estimulado a tanto a intensificar a intensidade, a aumentar a intensidade do trabalho, quanto prolongar a jornada de trabalho, né, por conta própria, né? Você tem digamos assim, é como se a supervisão capitalista ela se apossasse da consciência do próprio trabalhador, né, numa condição material, né, pela forma do pagamento mesmo. Mas você sabe por que por exemplo, um trabalhador que tá amarrado aí com salário por peça, né? Ele ele não vê o tempo, ele vê o produto. E aí a gente pode até dizer que é uma forma de ele está alienado do tempo, que é a própria essência da vida, né? Quer dizer, e essa alienação, ela, de um certo modo, ela ela favorece a, a superexploração do trabalho, né? Quer dizer, porque você consegue articular de uma forma mais intensa, né? Aí você tem essa articulação entre mais-valia relativa e mais-valia absoluta, né? E no plano da subjetividade, né, quer dizer, é o produto que oculta o tempo. E essa é uma dimensão do fetichismo. Certo? Quando é a reificação, é a coisificação, né? Quer dizer, você está amarrado a. Isso é muito interessante. A gente está falando no motorista da Uber, mas vamos falar no professor universitário. Vamos pensar o professor universitário, mas professor universitário de uma fábrica de diplomas. Isso é muito visível nisso, porque o que vale é o resultado. Não vale o tempo, não vale o tempo. Eles são totalmente alienados do tempo, eles são tão alienados do tempo que eles entram no final de semana, entra madrugada, entendeu? Tem maior dificuldade de saber, de calcular, de quanto tempo trabalha. Porque o tempo foi alienado. Eles trabalham mais, recebem menos, né? E se orgulham de não ser, de não ter o vínculo trabalhista, de não ter CLT, né? Porque o modo, essa forma de pagamento, que, aliás, não se discute, né? Não se discute a forma de remuneração nas organizações. Isso é um ponto que sindicato não discute. Voltando a falar novamente nas universidades aí tal, ninguém discute isso. Você quer receber o salário, né? Agora, é curioso que, é claro, né, que nesse ponto aí, o Capital e o Marx aqui na nota 47, ele trata disso, né? Quando o
o capital desenvolve essas formas do salário, ele pode estar articulando essas duas formas, entendeu? Ele pode estar articulando essas duas formas. E outra coisa, ele até diz que são formas que favorecem a fraude, certo? A fraude. Uhum. Isso é muito comum, essa questão da fraude, né? Eu imagino como esses trabalhadores de aplicativos são fraudados tecnologicamente. Com certeza, é o sistema da fraude, entendeu? Uhum. É tudo Porque muito mais obscuro, né? é, é tudo muito mais obscuro, exatamente. Então, tem uma série de elementos que, É, lendo essas coisas aqui que o Marx escreveu, é de uma atualidade tremenda em termos de ver o essencial, né? é. Ele está tentando ver esses elementos. E tem Mas uma eu acho outra dimensão, professor, que eu gostaria de ah, comentar aqui, porque às vezes as coisas vêm na cabeça e a gente não quer deixar passar, né? Que é uma outra dimensão perversa dessa forma de pagamento do salário, que é por essa, ela tem uma condição de contrato, né? E por essa condição, digamos assim, o trabalhador recebe pelo resultado, mas não só pelo resultado do que ele produz, né? O pagamento dele depende da condição de venda, da oscilação da venda, o custo de circulação é transferido para o trabalhador diretamente. Ou seja, o trabalhador ele vai cumprir a jornada e às vezes o cara tem que pagar para trabalhar porque não teve venda, não teve, né? Ele se mobiliza, ele faz toda a jornada de trabalho. Esse custo de circulação, esse tempo morto, né? Se tem venda, tem o trabalhador, né? Tem digamos assim, um contrato para produzir. Se não tem, ele fica ali esperando, mas ele está cumprindo a jornada de trabalho. Se fosse um outro processo, né? Empresarial, você teria ali, às vezes, uma divisão, os trabalhadores que estão na produção, outros que estão na venda, mas todo mundo recebe, né? E o capitalista ele participa desse custo da circulação. Aqui, o capitalista ele não perde nada, ele não participa de nenhum custo praticamente, né? Todo o ônus é do trabalhador. O cara assim, tem maior exato. intensidade, tem maior jornada e os custos, os riscos da atividade, né? Além disso, né? É uma dimensão E, assim. isso é muito interessante, você está falando. Eu diria que assim tem uma série de implicações. Aí você pode, inclusive, estar desenvolvendo, elaborando isso aí para a tua pesquisa, porque são aspectos. O que acontece quando você tem a ditadura do produto, né? A ditadura do produto ela favorece tudo isso de que está falando, né? Porque na verdade você despreza o tempo, né? O tempo de trabalho, É, né? Que aliás, se a gente for verificar, o tempo de trabalho ele é um elemento do tempo de vida, é uma função, né? O tempo de vida é uma função do tempo de trabalho. Então, até para você pensar essas formas de adoecimento, tal, tal. Quando você oculta o tempo de trabalho, né? Você sequer pensa, calcula, o sistema despreza, as formas de avaliação desprezam, né? Porque estão tudo focado no produto, né? Você cria. Isso é uma forma de fraude, é. né? É uma forma de trapaça. O que o Marx está falando aqui, aí ele já entra, por isso, nesse aspecto, né? Um aspecto que não é apenas irracional, né? Ele é uma trapaça muito maior por conta dessa maneira de você medir o salário, né? Medir o salário. E tem outro elemento, mas que eu não vou falar muito aqui, mas a gente vai verificar, que toda a luta de Marx na internacional, na primeira internacional, uma das bandeiras que ele colocou como sendo fundamental para a classe operária foi a luta pela redução da jornada de trabalho, certo? Uhum. E essa forma do salário por peça, ela
ela é totalmente contrária a essa luta pela redução da jornada de trabalho. Concorda? Exatamente. E isso talvez explique hoje por que o movimento operário, que está afundado e afundou mais ainda, quando deixou de lado essa demanda, certo? Hoje ninguém fala mais em reduzir a jornada de trabalho, embora tenha projetos aí no Congresso, inclusive, né, alguém falou aí no governo Lula, tem um projeto que é necessário reduzir a jornada de trabalho, outros países já fizeram, tal, mas o fato é que a grande maioria da classe trabalhadora ela está imersa em outra forma de medida de salário, né? Exato. Então é isso, eu acho que tem uma série de implicações, isso que a gente vai ver. Agora, olha só, nós temos aqui 3 parágrafos, vamos fechar essa página 623, aonde ele fala das peculiaridades que caracterizam o salário por peça. Isso aqui é interessante, ele vai agora estar descrevendo, né, Uhum. essas peculiaridades. Vamos lá, a gente dá uma lida até o final da Vamos lá. página 623 e comenta. Observemos mais de perto agora as peculiaridades que caracterizam o salário por peça. A qualidade do trabalho é controlada aqui pelo próprio produto, que tem de possuir uma qualidade média para que se pague integralmente o preço de cada peça. Sob esse aspecto, o salário por peça se torna a fonte mais fértil de descontos salariais e de fraudes capitalistas. Olha só. Ele Exatamente. proporciona ao capitalista uma medida plenamente determinada para a intensidade do trabalho. Apenas o tempo de trabalho que se incorpora numa quantidade de mercadorias previamente determinada e fixada por experiência vale como tempo de trabalho socialmente necessário e é remunerado como tal. Por isso, nas grandes alfaiatarias de Londres, certa peça de trabalho, por exemplo, um colete, etc., é chamada de 1 hora, meia hora, etc., a 6 pence por hora. A prática nos permite estabelecer a quantidade média de produto de 1 hora de trabalho. Com o surgimento de novas modas, concertos, etc., instala-se um conflito entre empregador e trabalhador acerca de se determinada peça é igual a 1 hora, etc., até que, também nesse caso, a experiência decida. Algo semelhante ocorre nas mercearias, etc., de Londres. Se o trabalhador carece da capacidade média de rendimento e por isso não consegue fornecer um mínimo determinado de trabalho diário, ele é dispensado. Exatamente, interessante. Olha só, aquilo que a gente estava comentando, né? A questão Uhum, do controle pelo produto, a questão das fraudes capitalistas, e a questão também que dá muito conflito aqui é sobre isso que a gente estava falando aqui, né? Esse uhum, conflito aí sobre como é que você vai determinar, né? Como é que você vai determinar o salário a partir daquilo que a experiência ainda não decidiu, né? Agora é uma coisa curiosa, né? Que se você juntar salário por peça, essa forma de remuneração com essas formas algorítmicas, né? Aí você vai ter elementos para pensar que a tecnologia ela ela vai fetichizar todos esses impasses aqui que o Max está falando com respeito à questão do cálculo, certo? Do uhum, cálculo, que antes surgia com quer dizer, a experiência de esse dia, o próprio trabalhador, ele tinha uma noção, né? Mas agora é o sistema, é o algoritmo que sabe, né? Quer dizer, uhum. quem sou eu para duvidar né? Da inteligência artificial, né? Quer dizer, isso é realmente
é o pior dos mundos para o trabalhador, né? É a manipulação digitalmente programada, né? Porque entra a questão tecnológica, que nós não podemos estar desprezando. E aí vem aquilo que, quando eu discuti a questão do toyotismo, né, que é uma discussão hoje que não se faz. Eu acho que ninguém fala mais em toyotismo, né? Nos estudos aí é impressionante. Se você for ver estudos aí sobre o mundo do trabalho, quem é que fala em toyotismo? Ninguém. Mas nos meus 2 livros, O Novo e Precário e o Mundo do Trabalho, que vai sair uma nova edição agora em 2024, e no Trabalho e Subjetividade, né, o meu ponto de partida é da forma da produção toyotista, como tendo elementos ali, os nexos essenciais da produção do capital. E essa questão aqui do salário por peça é muito forte, porque o toyotismo é tudo isso que nós estamos lendo aqui. Essa questão individualizar o salário, do controle pelo próprio produto, da individualização salarial, da questão do desprezo, essa coisa do tempo de trabalho, né? A avaliação a partir dos resultados, né? E eu até salientei que você tem essa convergência entre a gestão toyotista, que o toyotismo é uma forma de gestão, com as tecnologias informacionais, né? O toyotismo, ele não é tecnologia, ele é uma forma de gestão, mas quando você cruza com as tecnologias informacionais, aí o capital dá uma beleza. É o que você vê isso nas organizações, né? E isso você vê, no caso, dentro da universidade, vê nos controles que você tem aí no serviço público, né? Nas empresas, essas formas de controle através de planilhas, de resultados, tal, é tudo, e toda uma organização, né, controlada pelo próprio produto. Não é o produtor, embora você tenha um elemento ideológico onde você tenta valorizar a capacidade de produção do produtor, através é interessante, das metas e dos prêmios, certo? É interessante essa questão do gerenciamento nesse debate, dessa forma de organização do salário, porque, de fato, né, ela está muito atrelada à forma do trabalho por conta própria, essa forma de contrato do salário. E a questão do gerenciamento, né, a forma organizacional da unidade produtiva, ela tem peculiaridades, né? Então, o trabalhador é como se ele assumisse aspectos da gerência, de um gerenciamento, né, no sentido como se ele tivesse uma autonomia, né, e um poder de direção que não fosse controlado propriamente pelo empregador, né, pelo patrão capitalista. É como se essa figura ela assumisse, né, o trabalhador agora é patrão de si mesmo. Então, há elementos assim, muito ricos assim, né, nessa forma do pagamento do salário para a gente pensar o mundo do trabalho contemporâneo, né, nessas formas, sobretudo do trabalho de plataformas, né, da uberização. Isso daí, agora, esses princípios, quer dizer, o Marx está tratando das determinações essenciais do sistema, a partir do qual você pode pensar as formas aparentes, as formas mais sofisticadas que hoje a gente está até comentando. Agora, esse parágrafo, ele tem uma coisa interessante, olha só, ele está falando aqui o seguinte, que você tinha, né, o tempo de trabalho, né, ele se incorporava numa quantidade de mercadorias e que era fixado
pela experiência, aquele tempo de trabalho socialmente necessário, por exemplo, para produzir, vamos dizer, para produzir um colete, né? Quer dizer, a experiência dizia, o alfaiate sabia que aquele colete ele valia, né, vamos dizer, 1 hora de trabalho, né? Então, quer dizer, era algo que, mesmo que você tivesse o controle pelo produto, o trabalhador sabia que aquele produto ele valia vamos dizer, um tempo de trabalho. Ele tinha essa percepção. Mas a questão é o seguinte: a questão é que essa percepção que você possa ligar produto a tempo de trabalho, o capital vai acabando, entendeu? O produto, esse controle do produto vai alienando cada vez mais essa dimensão do que você possa estar tendo desse tempo de trabalho socialmente necessário, né? Então, isso é uma operação, vamos dizer, você pode dizer que é uma operação ideológica, né? Mas está ligada à experiência do operário, está ligada à capacidade que ele tem, inclusive, da negociação. Aí entra uma questão da luta sindical, da luta de classe, né, que o Marx não coloca aqui, mas isso é que é interessante, né, como a luta de classes ela entra nesse meio aqui, não é uma coisa meramente assim, o capital impõe, acabou. Não. Você tem algumas categorias, você tem conflitos, né? Porque ao mesmo tempo que você impunha essa questão da medida pelo produto, né, o trabalhador sabia que aquele produto ele equivalia a um tempo de trabalho dele, né? E não apenas dele, mas socialmente necessário da categoria, certo? Só que isso foi se perdendo, né? Quer dizer, com o Taylorismo, né? Com o Fordismo, Taylorismo, né? Com o Toyotismo, tal, essas formas elas vão acabando essa experiência do produtor, né? Experiência do produtor de ter essa percepção, né? Do produto. Veja bem uma coisa interessante, é para a tua pesquisa. Você conversa com um taxista e conversa com o motorista de Uber. O taxista, pela experiência que ele tem uma noção, muito mais noção dessa experiência do tempo de trabalho, do que está por trás do produto, do que está por trás de uma corrida, que é um produto, do que o motorista de Uber. O motorista de Uber, ele não tem essa noção, por uma série de razões, certo? Mas é muito interessante isso que tem a ver com esse último parágrafo que a gente leu, entendeu? Quer dizer, inclusive não tem conflito. Não tem conflito. Não tem conflito porque é o produto que controla. E quando o produto controla, é tudo isso que você falou. Repassa os riscos é para você. Você é que é o incompetente, porque é a coisa da capacidade do produtor, né? Você é que é incompetente, né? Acontece um acidente, tal, então, quer dizer, e isso daí tem outra coisa. Isso eu já constatei também em pesquisa, que às vezes o motorista de Uber, ele paga para trabalhar. Devido a essa ocultação que se tem da quantidade média de produto por hora de trabalho, né? Quer dizer, essa questão do tempo, quando o trabalhador se aliena do tempo de trabalho, a desgraça é completa, porque ele já está alienado do tempo de vida. E se aliena do tempo de trabalho, aí realmente, nesse ponto, a alienação é total. Isso é uma irracionalidade muito prática, né? O trabalhador, ele tem um salário negativo. O cara paga para trabalhar. Isso acontece, não dá para desprezar a regulamentação, né? Nesse sentido, ela contribui, a regulamentação ela contribui para preservar a reprodução da força de trabalho, né? Mas é uma boa discussão, né? Como regulamentar,
E essa é a discussão que tem que ser feita, né? Porque essa é a grande polêmica, né? Que, aliás, está tendo uma mesa de negociação para se tentar regulamentar isso. Não sei se você está acompanhando. Eu tenho até uma orientanda que estuda isso, regulamentação, mas ela nunca aparece aqui para fazer essa. Ela é que devia estar acompanhando essas nossas discussões, né? Mas hoje em dia você orientar é uma desgraça, rapaz. É o desinteresse, é um pessoal que só quer resultado, só quer produto. Mas o fato é esse: o fato é que você tem especificidades, né? Você tem especificidades, por exemplo, do entregador, né? Do motorista de aplicativo, tal. Então, o que quer dizer? Agora, todos os dois estão sendo conduzidos pela mercadoria, que é o produto, né? E a Uhum. mercadoria é uma coisa que não cheira bem, não cheira bem. O mundo de mercadorias é uma cloaca, entendeu? Porque por trás da mercadoria você tem o dinheiro, por trás do dinheiro você tem tudo isso que a gente sabe, né? Isso aí não é preciso, não é Max que vai, né? Mas a gente sabe, o dinheiro elimina tudo, é uma coisa abstrata, é uma coisa que onde entra dinheiro acaba a relação social, humana, né? Então, não é à toa que o Marx ele conclui esse capítulo do salário com o capítulo 19, né? Embora tenha um capítulo aqui que é a diversidade nacional de salários, mas se a gente for verificar, é a parte empírica do entendimento aqui, mas basicamente os dois capítulos, 18 e 19, é uma maravilha, né? E eu diria até que na tua pesquisa você deve ter pelo menos um capítulo só para discutir essa coisa do salário ou da remuneração desses trabalhadores, certo? A forma como ela opera, né? O modo como ela contribui, inclusive, para o próprio alienação, né? O estranhamento, né? Porque esse fetiche que o Marx fala lá no capítulo 6º, né? É do salário, né? Que é um fetiche que conduz, né? Se a gente for verificar, no caso dessa forma, o salário por peça, a forma salarial ela está abraçada lá com a forma mercadoria, né? Porque, na verdade, esses trabalhadores, eles são vendedores, São. não são só produtores, não é verdade? Eles são vendedores e a venda, toda atividade de venda implica uma subjetividade. Exato. Né? É aquilo que eu tenho um livro que se chama Dimensões da Reestruturação Produtiva, e tem um capítulo que eu discuto lá, que eu chamo de O Proletário Mascate, que eu até trato dessa questão, né? O caso dos comerciários, né? Os casos dos bancários, que se tornaram vendedores, quem trabalha em banco é vendedor de tudo também, não é só, né? E nós que somos vendedores de aulas aqui, Eu né? A gente citei vende produto. esse seu conceito aí, os trabalhadores mascates, na minha tese. Exatamente sobre essa dimensão do custo de circulação, dessa transferência, né, do tempo de venda, esse custo do processo de circulação da mercadoria para o próprio trabalhador. É verdade, é verdade. Você conhece esse livro Dimensões da Reestruturação Produtiva ou não? Eu usei ele na tese, e esse aspecto eu relacionei com essa questão. É, Eu debati na tese esse ponto, né, é, da transferência do custo, e usei esse seu texto é. para ilustrar também. Porque a transferência do custo já é um resultado da condição, entendeu? Já é um efeito da condição. A causa é exatamente esse domínio do produto, né, por conta, no caso, da forma salarial, entendeu? A forma salarial ela é muito importante, ela é aparência, mas ela, inclusive, na relação que tem com a subjetividade, Sim. certo? Então, às vezes, a gente não acha que é desprezível. Quando se fala em captura da subjetividade, implica forma de remuneração. Isso é fundamental, né? Porque entra a questão da subjetividade, do valor, da capacidade de trabalho,
da autoestima, do orgulho, porque as individualidades complexas têm a coisa do produtor, né? E o sistema ativa muito isso, né? E, ao mesmo tempo, isso é uma moeda de duas faces, porque você fica arrasado quando você não consegue cumprir a meta, né? Agora, né, a gestora diz, né, como é que é, né, como é que a Dilma falava, você cumpre a meta e depois que você a cumpre, você a dobra. Na verdade, é a ótica da gestão, né? Quer dizer, a meta é para ser cumprida, e ao ser cumprida ela é dobrada, porque é assim que funciona a coisa. Então, quer dizer, tudo a nível do... O que é a meta, se não a quantidade de produto, né? Quando Então, o cara está dentro da empresa ali regulada, tem um diretor, o gerente ali cobrando, ele ainda se revolta, né? Ele consegue identificar alguém ali para ele se revoltar. Nessa condição não tem nem isso, né? não é, isso é interessante. O Marx, ele incorpora, né, essa atuação do gerente, né, na sua prática, né? Na época... Mas ele é um trabalhador assalariado. Bom, então é isso, Eziel. Eu acho que a tua pesquisa vai ter, com certeza, um capítulo sobre o salário, né? Porque é uma categoria, é uma forma de ser, né, que é muito interessante para pensar, não apenas os trabalhadores, vamos dizer, formais, né, como a gente pensa a formalidade, mas essas formas, inclusive formas salariais excêntricas, né, que a gente vê que são essas formas que estão, inclusive, né, nesse limiar, nessa zona cinzenta, né, porque não são empregados propriamente ditos, né? Bom, então é isso. Na próxima semana damos continuidade à nossa conversa, né? E vamos avançando aí, gente. É isso aí. Até a próxima, professor. Até a Boa próxima. noite, Obrigado. obrigada, professor. Obrigada, Eziel. Tchau. Valeu, tchau.